com vocês uma apresentação lá do Google, lá do Classroom. A apresentação fica lá também, é possível baixar. Necessito que preencham os formulários que foram postados de todas as atividades, para que eu consiga estar concluindo quem que entregou, quem que não entregou, ok? Então, eu acreditei que eu conseguiria fazer isso hoje, só que não deu certo. Agora, alteração. Aí. Mas aqui vocês estão me enxergando tranquilo, né? Então, vamos ver quem está chegando. Só está a Melissa e a Dayana, tá? O resto do pessoal está online lá no Facebook, mas até agora não migrou para cá. Então, eu vou tocar a aula para frente, tá? Não posso ficar esperando muito tempo, senão eu como a noite inteira e o pessoal não entra na live. Então, boa noite, Dayana. Boa noite, Melissa. Eu vou compartilhar com vocês a tela de apresentação sobre os conceitos do Vygotsky. A Elisa Maria entrou. Boa noite. Eu vou compartilhar a tela com vocês, então. Deixa eu só um pouquinho. Incluir. Apresentar. Então, vou lá na frente. Estão enxergando comigo? Peraí que eu tenho que compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira. Isso tudo aí, compartilhar, vamos lá. Então, a gente volta ali nos conceitos do Vygotsky, né? Psicologia da Educação Especial, disciplina de Psicologia de Educação Especial, anotações sobre Vygotsky, pensamento e linguagem. Então, o Vygotsky também fez propôs, né, duas fases para a linguagem. Primeira fase, linguagem pré-linguística do pensamento. A inteligência mais prática, então do 0 aos 2 anos, e a segunda fase é a pré-intelectual da linguagem. Só um pouquinho. Alguém está falando algo, vamos lá ver o que é. A Cleice pediu para participar. Isso. Então, o pessoal vai dando um toquezinho ali, que eu vou acionando aqui. Então, eu estou com 3 alunas. Elisa, Dayana, a Gleice, a Melissa, ok? Continuar lá. Primeira fase, chamada de fase pré-linguística do pensamento, a inteligência mais prática, do 0 aos 2 anos, a criança utiliza o choro e o balbucio para se comunicar. Ainda não tem, né, uma linguagem, a linguagem e o pensamento elas estão separados, né, não estão juntos ainda. Então, a criança quer alguma coisa, a criança chora, né? A criança usa do balbucio, da imitação, já começa, né? E está estabelecendo esse desenvolvimento do cognitivo da criança. A segunda fase, pré-intelectual da linguagem. Na segunda fase do desenvolvimento, a criança, embora ainda não domine a linguagem, enquanto sistema simbólico, já utiliza de manifestações verbais, do sorriso, do choro, né? Do balbuciar. Então, ela está em pleno desenvolvimento da sua linguagem, questão que é tão importante no conceito, né? Na teoria do Vygotsky, para o desenvolvimento. O choro,
O riso e o balbucio da criança pequena têm clara função de alívio emocional, mas também serve como meio de contato social, de comunicação difusa com as outras pessoas. A partir dessas interações, as construções intelectual vão sendo desenvolvidas, né? Tem uma citação que eu achei da Oliveira, 1997, que fala o seguinte: o surgimento do pensamento verbal e da linguagem como um sistema de signos é um momento crucial no desenvolvimento da espécie humana, momento em que o biológico se transforma-se no sócio-histórico. Oliveira, 1997, página 45. Então, tudo que a gente vai ver ali da questão do Vygotsky, né, está sempre relacionado à questão da socialização, à questão do sujeito histórico. Primeiro, na concepção do Vygotsky, nós somos um ser biológico, depois a gente passa a ser um ser cultural, para depois se tornar humano, de fato, né, com todas as inter-relações sociais, né, as vivências sociais estabelecidas e dando desenvolvimento, nutrindo, né, o nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento intelectual. Estão acompanhando? Então, boa noite, Dayana, Melissa, Elisa, Cleice. Então, o negócio é o seguinte, quanto às notas, né, eu vi que vocês postaram lá no grupo, algo relacionado a eu quero saber as notas e tal. Pessoal, nas minhas 3 disciplinas, 5 alunas no máximo fizeram as atividades, o resto não, ok? A Melissa, a Cleicia, o pessoalzinho que está aqui, ó, vocês fizeram as atividades, ok? Só a atividade lá das perguntas me mandaram por foto, comeu a metade da pergunta. Eu não consegui ler a pergunta direito, tanto que eu li aqui no chat durante a aula, né? Então, cuidar com essa questão. Cuidar com a questão de identificar lá, colocar o nome da escola, o nome do aluno, o nome da disciplina, o nome do professor, né? Fazer completinha. A Herbelane acabou de entrar. Então, eu tinha até estabelecido, até hoje, para fazerem as minhas atividades, procurem lá no Google, tá separadinho, sim, por tópicos de disciplina. A gente teve reunião com a direção, né? O pessoal falou que estava embaralhado, que não conseguia achar. Não. Eu entrei também como aluno e vi que está separado. É só preencher lá os formulários. Tem uma que é mapa conceitual, tem uma que é resumo escrito. Faça no Word e poste lá. Então, hoje é segunda-feira. Amanhã eu não tenho aula com vocês à noite. Então, eu vou esperar até amanhã, às 6 horas da tarde, para estarem me entregando esses formulários e eu vou fechar as atividades que estavam abertas, todas são abertas, né? Não tem a data lá. Então, amanhã à tarde eu vou encerrar elas. Aí o pessoal que ainda não fez e que quiser recuperar a nota, eu vou dar uma outra atividade diferente, né? Que eu acho que não é justo com o pessoal que está em cima e está correndo para fazer as atividades, e o resto do pessoal ficar demorando para entregar, demorando para fazer, né? Todo mundo tem os seus problemas e as suas ações para fazer. Então, hoje a gente está na aula de psicologia, a gente vai continuar com o conteúdo, com a temática do Vygotsky, com o tema, ok? Então, vamos continuar ali. A criança, então, começa a ir além da evolução puramente biológica. O desenvolvimento ocorre, na visão do Vygotsky, sempre de fora para dentro. É diferente, gravem isso, é diferente do Piaget, da psicogênese e do desenvolvimento, né? Que fala que o desenvolvimento vai acompanhar a maturação. Não. O Vygotsky fala que sim, né, tem o desenvolvimento biológico, mas o desenvolvimento sócio-histórico e das inferências que esse indivíduo vai receber do meio é muito forte. E elas vão colaborar muito para o desenvolvimento do ser humano. Mais ou menos aos 2 anos surge a fala egocêntrica,
o Vygotsky também vai estabelecer estágios para essa fala. Fases da fala, apesar de considerar toda uma comunicação social e afetiva, toda fala uma comunicação social e afetiva, identificou estágios para a fala. Primeiro estágio, a fala exterior, discurso socializado. Comunicação não é global, com múltiplas funções. Não tem ação planejadora, não tem uma função planejadora de ação. Então, a criança, ela faz os babúdios, né? Ela chora, ela expressa sorriso, mas não tem uma ação nisso ainda. Segundo, a fala egocêntrica, falar alto e consigo mesmo. Não tem, né, a criança que fica falando com ela mesma, vai brincar com a boneca, fala da boneca, fala que a boneca não, faz a fala da boneca e faz a fala dela própria, né, para com a boneca. É uma etapa intermediária, acompanha a ação, é regida ao próprio sujeito da ação. E o terceiro estágio da fala, segundo Vygotsky, é o discurso interior. Função planejadora, fala passa a proceder à ação. Então, eu falo, eu vou tomar água, eu vou lá e tomo água. Eu falo, eu vou fazer atividade, eu vou lá e faço atividade. Então, eu não falo mais só comigo mesmo, eu tinha colocado em imagem, mas ficou bem ruim de ler. Fases da fala. A fala egocêntrica aparece como um procedimento de transição no qual o discurso já tem a função que terá como discurso interior, mas ainda tem a forma socializada externa. Então, é Oliveira, 1997, página 52, está pronunciando o que pensa. Isso ocorre dos 2 anos, na faixa etária de 2 a 3 anos. Deixa eu voltar lá de novo. Dayana, pedindo para participar. Isso, agora o pessoalzinho veio. Que bom. Então, boa noite, Dayana, Cleice, Dianese, Elisa, Fabiola, Melissa, Herbelânia, pessoalzinho presente na aula. Obrigado por pararem um pouquinho para prestar um pouquinho de atenção na aula. Tem o pessoal, tem um pessoalzinho que nem é da turma, mas está participando também. Não faz mal, seja bem-vindo, né? Aproveite o conhecimento, aproveite para fazer pergunta também. Se eu conseguir responder, fico feliz. Se eu não conseguir, eu sigo pesquisando até poder responder para vocês. Então, nós estamos falando sobre os conceitos do Vygotsky, ok? Dando continuidade na aula da semana passada, onde a gente viu as zonas de desenvolvimento da aprendizagem do Vygotsky. Lembram? Zonas do desenvolvimento do cognitivo do Vygotsky, que a gente viu a zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal e nível de desenvolvimento potencial. Eu me corrigi na aula passada falando assim, não é zona, é nível, tá? Eu encontrei com as duas nomenclaturas. Zona de desenvolvimento proximal, nível de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento real. Então, só para relembrar, porque tem atividade lá para ser respondida, e eu perguntei bem essas questões lá, né? Tornando a falar ali, o Vygotsky reconhece o ser humano, primeiramente, como um sujeito biológico, que está se desenvolvendo, né? Posteriormente, como um sujeito do meio cultural, e esse sujeito do meio cultural torna-se humano, ok? Dependendo como ele vai se desenvolvendo. Então, a gente tem ali, primeiramente, a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já faz sozinha, de forma independente. A zona de desenvolvimento proximal, esse localizado aqui no meio, ao centro.
aquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas já faz com a colaboração de outra pessoa. E a zona de desenvolvimento potencial, que é determinado pelas habilidades que o indivíduo já aprendeu. Desta forma, é aquilo que o sujeito poderá aprender. Então, continua esse aprendizado, ok? Níveis, de desenvolvimento segundo Vygotsky. Nível de desenvolvimento real é aquele que já foi consolidado pelo indivíduo, de forma a torná-lo capaz de resolver situações utilizando seu conhecimento de forma autônoma. Ou seja, lá no outro slide eu escrevi, né? É aquilo que a criança já faz sozinha, de forma independente. E nível ou zona de desenvolvimento potencial é determinado pelas habilidades que o indivíduo já construiu, porém encontra-se em processo. Isso significa que a dialética da aprendizagem gerou o desenvolvimento real, gerou também possibilidades que se encontram em nível menos elaborado, que o nível já consolidado. Desta forma, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Desta forma, voltando lá no slider, o desenvolvimento potencial é aquele que o sujeito poderá aprender, poderá construir, ok? Ok, deixa eu ver aqui, quem que está tanto. Estão conseguindo acompanhar que a gente viu na aula passada, os níveis de desenvolvimento, né? Dei um joinha ali para mim. Então, boa noite, a prof. Dani também está vendo a aula com nós. Obrigado, prof. Alguma dúvida sobre as questões, é só perguntar. Eu vou mostrar a atividade para vocês aqui também, tá? Hoje eu vou parar aqui, que era esse o conteúdo, e eu vou voltar e eu vou abrir a atividade com vocês aqui, ó. Vou copiar aqui para mandar ali no chat. Então, aqui do lado, o prof vai colar ali o formulário para vocês abrirem e responderem lá, porque eu preciso, né, que vocês façam as atividades para eu poder estar fechando as médias. Então, vou fechar aqui, eu vou abrir aqui com vocês como que vai estar a atividade lá. Possível abrir esse teste. Vamos vir aqui de novo. Vem aqui. Teste. Ativar bloqueado, não. Salvar. Isso. Agora vai abrir. Aí. Então, vai abrir ali para vocês assim, né? Ficou essa primeira pergunta de início. O que é a zona de desenvolvimento real? Segundo a descritiva de Vygotsky. Optativa. Coloque a data, coloque o nome. Segunda questão. Segundo Vygotsky, existem 3 momentos importantes da aprendizagem da criança. Ordene corretamente. A, zona de desenvolvimento real. B, zona de desenvolvimento potencial. C, zona de desenvolvimento proximal. E aqui estão as alternativas. Tudo que a criança realiza com o apoio de outras pessoas. Tudo que a criança já é capaz de realizar. Tudo que a criança ainda não domina, mas que se espera que ela seja capaz de realizar. Qual das alternativas está na sequência certa? A, C e B, B, C e A, e C, B e A. Qual delas que é a certa? Só clicar ali para ver. Como é descrita a primeira fase de desenvolvimento cognitivo por Vygotsky? Fase pré-linguística do pensamento. Tá ali as alternativas. Ok? Conseguiram ver? E tem 2 que são descritivas. Descreva as zonas do desenvolvimento elaborado por Lev Vygotsky.
O que é fala egocêntrica? Descreva as fases da fala descrita por Vygotsky. O que caracteriza o desenvolvimento proximal descrito por Vygotsky? Conseguiram acompanhar? Não está conseguindo abrir? Prof, desculpa incomodar, Oi? mas eu não estou conseguindo abrir pelo celular. Tá, vou postar ali para você de novo, só um pouquinho. Pessoalzinho, ó, faça como a Gleice, não estou conseguindo, venha, fale pro prof, que eu não tenho como saber se você está conseguindo ou não, ok? Não faz mal, não é incômodo, não. Vamos mexer lá. Deixa eu fazer aqui em enviar. Agora acredito que vai abrir, Gleice. Só postar de novo ali para você. Vou postar direto no teu, tá? No teu nome ali, vamos ver se eu consigo. Não, vou postar no chat mesmo. Aí, ó, foi esse com final 6. Eu vou apagar esse aqui se conseguisse. Não consigo. Tente só para ver se abre. Pessoalzinho, faça a mesma coisa que a Gleice. Tente entrar ali nesse formulário que eu mandei agora às 19h44 e, preferencialmente, já responda. Oiê! A prof. Dani, tente abrir, prof. Elisa Maria Doline, para... Ah, não, foi a Dani que me deu parabéns. Boa noite para todo mundo. Pessoal, então hoje a gente continuou, né, para finalizar só os conceitos do Vygotsky. Eu sei que é bem rápido, né? Na aula a gente consegue dar mais exemplo, consegue se aprofundar mais nos conceitos. Aqui pelo vídeo é meio complicadinho. Ó, a Diri está assistindo a nossa aula também. Então, eu já deixei a atividade pronta da aula de hoje, do que a gente está vendo, e mostrei para vocês ali o caminho. Preferencialmente, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade agora durante a aula, né? Então, se conseguirem postar ali, alguém postou e conseguiu abrir. A Daiane conseguiu abrir. E aí já vão completando a atividade junto com o prof aqui, como se fosse um trabalho de grupo. Então, as perguntas que tem lá, né? É a questão da linguagem, a aquisição da linguagem e pensamento. Não conseguiu abrir, Dayana? Vou postar ele de novo. Deixa eu dar uma olhada lá. Mas é para abrir. Mexer nas configurações dele lá. Um teste, restringir. Salvei de novo. Ai, mudei de novo, pessoal. Vamos ver se agora vai. Tá tudo certinho. Vamos enviar. Link.